Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem mais uma vez falar sobre o Evangelho de Jesus, a ótica da doutrina espírita. Desta vez fazendo o estudo do capítulo 27º, intitulado Pedi e Obtereis. Neste capítulo estão inseridos os seguintes itens: condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar e alegria da prece. Nós ficamos responsáveis por conversar sobre o item condições da prece. E a gente vai fazer a leitura para que a gente possa, a partir da leitura, fazer uma explanação no tema, certo? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de pedirdes. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Só nesse item 1, aqui a gente já pode ver algumas condições para que haja uma eficácia, para que a gente consiga realmente fazer uma prece que seja condizente àquilo que os ensinamentos crísticos querem nos pregar, né? Então, o que seria? O recolhimento. A primeira condição seria a condição do recolhimento, para a gente, quando for fazer a nossa prece, ser um momento de reflexão, um momento ali de intimidade, né, com Deus, para que a gente possa abrir o nosso coração, abrir ali a nossa mente, para que a gente possa passar também por um processo de autoconhecimento. O que é que eu sou? O que é que eu preciso pedir? Onde é que eu preciso melhorar? Então, é um momento intimista. Então, quando ele dá como condição para a qualidade, para a eficácia, uma condição de que essa prece realmente seja uma prece de acordo com os ensinamentos crísticos, ele nos convida a um momento de intimismo, né? De intimidade e de autoconhecimento. E a outra característica seria essa questão da multidão de palavras, quando ele fala que não precisa você usar muitas palavras, palavras que sejam extremamente difíceis, e sim aquilo que realmente está ali a tocar o seu coração, que seja de uma forma simples, de uma forma direta. Eu costumo dizer que orar, que falar, que fazer uma prece é uma conversa, é você abrir o seu coração com o Criador. E quando a gente tem intimidade, né, e quando a gente se acha na condição de que realmente eu sou filho de Deus, eu mereço, eu preciso, eu posso ter esse momento de intimidade e falar com Deus, né? E tem até uma música muito bonita de Gilberto Gil, que ele diz que quem quiser falar com Deus, né? É uma música lindíssima, que ele fala exatamente isso, que a gente tem que afrouxar os nós, tem que respirar, tem que se recolher, tem que abrir o nosso coração, tem que falar aquilo que a gente sente. E aí ele diz, antes mesmo do que a gente saiba, né, do que a gente realmente precisa, o nosso Pai Celestial já o sabe. Então, é um momento que a gente vai fazer uma reflexão. Porque, de verdade, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece, aquilo que a gente precisa passar, o nosso Pai Criador é óbvio que ele já sabe, né? Então, o item 2 diz o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, perdoai-lhe primeiro, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os seus pecados.
Não, se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Então, é como um chamamento. Poxa, como é que você vai fazer uma oração? Como é que você vai pedir a Deus se você não consegue olhar para uma pessoa que está ali convivendo com você, que é tão falha quanto você não consegue perdoar? Porque a questão do perdão é você passar pela compreensão de que aquela pessoa, ela é tão aprendiz quanto você. Se estamos todos aqui misturados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e eu não consigo entender que aquele meu irmão é uma pessoa que está passando por um processo de aprendizado, assim como eu também estou, e eu não consigo perdoar, como é que eu vou pedir perdão a Deus pelas minhas faltas, né? Então, a gente precisa ir trabalhando essa questão do perdão ao outro para que a gente também possa receber esse perdão das nossas falhas, né? Que todos nós estamos aqui completamente suscetíveis às falhas, né? Ele conta também uma parábola, né? Que nessa parábola ele fala que alguns confiavam em si mesmo como sendo justos, desprezando os outros, ou seja, você se colocar acima de algum irmão seu aqui no planeta, né? Então ele conta que 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, e já apontou para o lado: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, escutando, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Então, mais outra condição da prece, que você não pode, não deve se colocar acima de ninguém. E aí vai lá para o primeiro item que a gente comentou, que é o autoconhecimento. Quando você entende, né, a sua condição de espírito em aprendizado, de ser humano em aprendizado, que estamos todos aqui na Terra para aprender, para passar pelas nossas provas, para que cada prova que a gente passe, a gente saia melhor do que quando a gente entrou nessa prova, para que a gente vá engrandecendo as características, ali, as sementes de características boas que cada um de nós tem, do altruísmo, do perdão, do conhecimento, da mansuetude e de todas as características que são características de espíritos mais evoluídos. Então, todos nós já temos essas sementinhas. Quando a gente se propõe a fazer essas sementinhas crescer, a gente está fazendo o nosso papel aqui na Terra. Então, quando esse fariseu vai lá na frente, né, fazer a sua prece e diz: olha, eu sou melhor do que ele, eu faço isso, eu faço aquilo, e começa a como negociar com o Criador sobre o que é que ele merece. Então, nesse momento, ele já não aprendeu que quando estamos aqui na Terra, estamos todos, somos todos espíritos em aprendizado. Então, a gente não tem como a gente dizer que a gente faz tudo de forma perfeita, porque ninguém faz de forma perfeita. A gente está em busca de cada vez mais melhorar o nosso comportamento diante da vida, né? E já o publicano, ele já tem essa consciência de que ele não é perfeito, de que ele está aqui para aprender. Ele diz: Senhor, eu sou um pecador, eu erro, eu menosprezo meu irmão, eu sou maledicente, eu ainda falo mal das pessoas. E aí quando ele faz isso, ele diz: eu sou um pecador, ele tem consciência do processo que ele está passando de aprendizagem. E quando você tem consciência desse seu processo, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, na hora da prece, é muito importante que a gente olhe para a gente, que a gente não faça comparação nossa com outras pessoas, como no caso foi feito desse fariseu com o publicano. Olha, eu sou melhor do que ele, ó, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Vamos nos justificar a nós mesmos diante de Deus. Senhor, eu estou aqui tentando perdoar um familiar, mas eu ainda não consigo. Ainda tem esse vício que eu preciso vencer, mas eu ainda não consigo. Eu sou pequeno diante desse meu vício, ele ainda me domina. Então, eu estou querendo ser uma pessoa melhor para os meus amigos ou dentro da minha congregação religiosa e não consigo. Então, quando a gente se abre para Deus falando
das nossas ainda não virtudes, ou das virtudes que ainda estão pequenas e que a gente quer fazer florescer, é o caminho para essa prece, né? Então, que a gente compreenda também que a prece também é o nosso estilo de vida, como a gente vive, como a gente distribui amor, como a gente distribui gentileza, como nós somos pessoas que estão ali comprometidas em fazer o bem. Isso também é uma maneira de orar. Então, que as nossas atitudes sejam atitudes de prece, que de muito pouco vai adiantar que a gente fique ali horas e horas declamando preces ou até fazendo esses pedidos a Deus, se quando a gente é colocado na prova do dia a dia ali junto com os nossos irmãos, a gente ainda não sabe amar. Então, que a gente aprenda todos os dias, uns com os outros, a amar e distribuir amor para esse mundo que está precisando tanto. Que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja e assim será.